Bom, queria agradecer a presença de todos. Seguindo a linha que a gente tem trazido aqui todas as quintas, a gente sempre traz estratégia e conteúdo, né? Então, a gente trouxe hoje aqui a Marina, comanda a nossa área de novos negócios, e tem uma experiência super interessante, também no setor automotivo, especificamente por isso ela está aqui hoje. Não só por isso, ela tem várias outras temáticas, mas essa ela bota quente na gente, dizendo qual é o certo. E por acaso, nós temos aqui o jornalista de maior audiência do Nordeste hoje, Vitor Ximenes, ele fica encabulado quando eu digo isso. Mas, enfim, ele é bom que só... e desde que a gente fez a virada do Diário do Nordeste para virar o jornal, o DNO, e chegamos ao 6º lugar no Brasil, parte desse sucesso passa pelo Vitor, ele comanda a nossa principal área, que é a área de negócios. Enfim, ele vai trazer um pouco de como essa visão do mercado tem acontecido, atrelado, obviamente, à nossa base de dados super querida do Sistema Verdes Mares. Aproveitar aqui, homenagear a dona Kika, que comanda o setor de inteligência da gente há um tempinho já. Acho que quem comprou algum tipo de mídia com a gente na vida, de alguma forma a dona Kika ajudou a tomar essa decisão, fazendo análise de estratégia de inteligência, cruzando dados e dando o que existe de melhor de informação para o mercado. Ela e o time dela, e eu só tenho que agradecer, porque eu era estagiário, quando alguém me disse assim, tu vai fazer a campanha para o colégio? Aí fala, liga para a dona Kika. Aí eu, quem é Kika? A dona Kika é a pessoa que comanda os dados do Sistema Verdes Mares, e está aqui hoje, é uma alegria. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu olho para ela e digo assim, rapaz, eu estou trabalhando com a dona Kika. Bom, pessoal, obrigado, sucesso, sejam bem-vindos. Vou deixar com quem entende aí. Valeu. Alô, alô. Boa noite, gente. Boa noite. Alô, alô, alô. Ok. Boa noite, gente. O Eric deu uma esticada, né, quando ele falou de mim. Isso me deixa um pouco mais preocupado, porque eleva as expectativas, né? Então, espero excedê-las, inclusive. Eu sou editor de economia do Sistema Verdes Mares e também sou colunista do Diário do Nordeste, que é hoje o jornal com maior audiência da nossa região. A gente pode falar isso com muito orgulho, que foi uma conquista recente, e sempre que a gente puder enfatizar essa informação, a gente vai enfatizar, porque realmente foi uma conquista gigantesca de todo um time, né? de toda uma equipe, e nos enche de orgulho. Já posso começar, né? Pode começar. Achei que a Marina ia... Gente, eu sou formada em jornalismo, com especialização em propaganda e marketing. Fiquei 8 anos no Beach Park, né? Tenho essa experiência de entretenimento e turismo. E depois fui me aventurar no varejo automotivo. E hoje estou no Sistema Verdes Mares, né? E agora a gente vai trazer aqui um pouquinho de dados, né? O Vitor vai apresentar um pouquinho do cenário. Só que antes, vamos falar aqui, né, da sua coluna. Vai lá. Mas eu mesmo falar da minha coluna, certeza. Isso me constrange um pouco, não é? Tá bom, ok. Bora lá. Ok, eu fico um pouco constrangido de falar de mim mesmo, mas ok. Então, vamos lá. No acumulado de... Deixa eu só entender. Janeiro a outubro. De janeiro a outubro desse ano. Na minha coluna teve mais de 2 milhões de usuários, mais de 4 milhões de visualizações de página e majoritariamente com o público feminino, né, 52,15%. Ok, a gente pode passar, porque realmente falar de si próprio é uma coisa muito constrangedora. Grande é ser inteiro. É abraçar todos os dias o talento de cada um que faz o Sistema Verdes Mares ser do tamanho que a nossa gente merece. São 3 emissoras de TV, com 84,2% de alcance no Ceará e cobertura de 100% do nosso estado. 52 milhões de visualizações em 2 grandes portais. Quase 1,5 milhão de ouvintes em 3 emissoras de rádio. Ser grande é ter conteúdo que vai além da TV, que transborda para todos os meios. Ser grande é ser Sistema Verdes Mares, líder em tudo. Vai lá, Vitor. Vamos lá, então a gente vai começar falando das 2 principais grandezas, né, do setor automotivo, que são a produção de veículos e a venda, obviamente, né? Então, para esse ano de 2021, a expectativa da Anfávia é de produzir 2,2 milhões de carros até o final do ano,
né, o que representaria aí uma alta de 10% sobre o ano passado, né? Vou falar um pouquinho mais na frente sobre todo esse ano atípico, né, que na verdade foi atípico em todas as áreas, né, mas para o setor automotivo também foi um ano bem fora da curva no ano de 2020, tanto na produção como na venda, né? Então a gente teve de janeiro a outubro de 2021 1.827.000 carros produzidos no Brasil e vendidos 1.739.000 carros. Pode passar, por favor. Aí vocês vão ver um pouco do comparativo, né? Tanto da produção como da venda. Produção, no comparativo com 2020, houve uma melhora, houve um avanço de 16%, uma evolução. E venda também houve um crescimento, né? No comparativo janeiro-outubro, acumulado com janeiro-outubro de 2020. Já vocês podem ver ali que quando a gente compara com 2019, houve uma queda, mas aí tem uma questão sazonal bastante significativa, porque simplesmente em 2019 não existia o nosso arqui-inimigo coronavírus. Pode passar, por favor. A gente vê a evolução de produção e venda, né? Vocês podem ver nesse gráfico aí como é que vem se comportando essas duas grandezas aí do setor automotivo ao longo dos últimos aí, de janeiro de 2020 a outubro de 2021, né? Você vê que ali abril de 2020, quando eclode mesmo a pandemia no Brasil, você tem ali um decréscimo muito significativo. Aí depois você vê ali gradativamente essa recuperação, né, num nível ali de estabilidade, que começa a subir um pouco ali a partir de maio, junho, julho, e a partir de setembro de 2020 você vê ali um ritmo um pouco mais estável. Agora eu vou falar um pouco sobre justamente esse fenômeno que aconteceu em 2020, né? Mas que ainda reverbera em 2021, que é a falta de insumos, falta de componentes elétricos que vem comprometendo significativamente o setor automotivo, né? Tem até uma coisa que é um item que está faltando realmente, que está em total escassez praticamente na indústria, que é o chip, né? Então, o chip ele é um item que custa de $1 a $5, não é aparentemente não é um item valioso, mas praticamente todos os nossos carros hoje, com a tecnologia que eles têm, eles precisam desses componentes, né, desses semicondutores, como também são chamados. Então, em 2020, com a pandemia, o setor automotivo foi extremamente prejudicado, né, pela falta desse e de outros itens também, né? Na verdade, não foi só dos chips. Mas ocorre que, por exemplo, vamos lá, estourou a pandemia, março, abril de 2020, né, no mundo todo. Todo mundo em casa. As pessoas, lockdown, home office, uma mudança drástica de comportamento imposta pelas restrições governamentais no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Será que as pessoas estavam comprar carro em março e abril de 2020? Obviamente não, né? Então, a gente teve fechamento, inclusive, de várias montadoras no mundo inteiro, no Brasil também, né? E com esse fechamento dessas montadoras, obviamente, reduziu a demanda pela manufatura, né, desses componentes, que são extremamente necessários para a produção de carros, né? As montadoras fecharam e, obviamente, houve essa redução de demanda, principalmente na Ásia, né? Essa manufatura é praticamente toda feita na Ásia. Com as pessoas em casa, fazendo home office, estudando de casa, ao mesmo tempo aumentou, por exemplo, a demanda por computadores. Então, os computadores também usam chips que são semelhantes, né? Fazem parte do mesmo processo de manufatura desses chips que são usados pela indústria automotiva. Então, o que aconteceu? Essa produção na Ásia foi toda voltada para suprir essa demanda de outros setores, enquanto o setor automotivo estava parado, né? Para você conseguir voltar, na verdade, assim, o problema da escassez de chips, inclusive, já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia. A pandemia simplesmente acelerou esse processo, né?
Então, para você voltar para os patamares pré-pandemia, realmente ainda vai levar um tempo, né? Então, tem especialistas aí que falam que talvez 2023, né? Tem até uma notícia boa que eu vi hoje, que a Toyota, pelo menos, anunciou, né? Uma matéria na CNN Business, em que a Toyota anunciou que, pelo menos, o seu problema está resolvido, né? O problema da Toyota em relação a chips está resolvido. Mas é uma questão que ainda vai gerar escassez, né? Ainda vai gerar escassez para essa indústria. E com isso, né, claro, né, quando você tem problema de produção, isso impacta na venda, né? Você não tem o seu principal produto lá para vender. A gente vê a evolução de carros usados vendidos, né? O que é que aconteceu? Um crescimento de 31% comparado ao mesmo período de 2021. Quando a gente... Se está faltando carro zero no mercado, né? E, claro que em 2021 a demanda naturalmente aumentou, né? Porque as restrições diminuíram, né? Então a gente se encontra aí num movimento de volta para a normalidade. Então o carro... obviamente, se o consumidor não encontra o carro zero, que pode ser o seu primeiro objetivo, ele vai para o carro usado, né? Então, o mercado de usados está apresentando uma recuperação bem interessante, né? Por uma série de fatores, né? Mas um desses fatores é justamente a escassez do carro 0 km, né? A gente fez até uma matéria no Diário do Nordeste no primeiro semestre desse ano, mostrando que, por exemplo, o Onix, né, que é o carro queridinho dos brasileiros, estava em falta em alguns meses, né? Acho até que agora já está retomando essa produção, retomando essa normalidade, mas no início do ano, quem queria comprar Onix simplesmente não tinha, né? Aí, tem bastante Onix lá na Silcar, não? Tem. Demanda tá boa lá, não? Demanda pelo Onix continua boa, né? Inclusive, foi o meu penúltimo carro. É um carro muito bom, realmente. Eita! Agora, a gente vai falar aqui rapidamente do mercado de motos, né? Em 2021, no acumulado do ano, uma produção de motocicletas que já ultrapassa 1 milhão de unidades, 28% a mais na comparação com 2020. Eu volto a falar, né, que é uma comparação ingrata, porque 2020 foi um ano muito atípico por conta do pico da pandemia, realmente, né? Inclusive, cearense é um bicho que adora moto, né? Alguns dados de produção, né? A gente teve pouquinho mais de 1 milhão de unidades produzidas, o que representa um crescimento de 28%. Em relação à venda, 938 mil, o que representa também um crescimento robusto aí de 29%. Né? Então, é um mercado que está em plena recuperação, realmente. Né? O mercado de motos, assim como de carros também, que nesse ano de 2021 também está, quando a gente compara com 2020, ele está ganhando fôlego. Aí, as motos mais vendidas, né? Você vê que a Honda nada de braçada realmente nesse setor, né? Então eles são líderes absolutos, são 80% de share. São senhores absolutos aí do setor de motos. Aí no Ceará, de janeiro a outubro, né? Venda o acumulado de veículos, aí esses dados são da FenaBrave, não consideram os comerciais leves, né? São os veículos de passeio realmente. Então, foram vendidos 37.976 carros, o que significa aí uma alta de 9,8%. Né? Você vê que é um pouco abaixo do crescimento das motos, né? Mas ainda assim mostra que o setor está num processo de recuperação, embora ainda seja uma recuperação tímida. Né? Pode passar, por favor. Aí a gente vê as 5 marcas, olha, a Chevrolet aí, ó, brigando aí cabelo a cabelo pela liderança aqui no Ceará, junto com a Hyundai, né, 16,2%. E a gente tem, é curioso, né, a Jeep, uma marca premium, né, figurar aí entre os 5
entre as cinco mais vendidas aqui em market share, né? Realmente houve um processo na verdade, vem havendo um processo, né, aqui não só no público do Ceará, mas em todo o país, dessa busca pelo SUV, né? Como a Jeep é basicamente uma marca focada nesse nicho, eles têm aí, principalmente agora durante a pandemia, eles figuram aí entre as marcas preferidas do cearense, né? Claro que esse mercado ele muda, né? Mas o retrato do momento é esse, né? A Jeep está no top 5 da preferência dos cearenses. E esse slide, eu estou, assim, né, teoricamente, há 2 anos fora do mercado automotivo. Quando eu olhei esse slide, eu tomei um susto, porque a Chevrolet sempre foi o meu calo, né? O pessoal que trabalhava comigo, a gente sofreu bastante. Quando eu olhei, eu falei, caramba, o negócio mudou mesmo, assim, a pandemia realmente mudou muito. Assim, mostra que é um mercado realmente em que as marcas, elas... Não é como antigamente, né? Eu lembro que meu pai, por exemplo, sei lá, uns bons 20 anos atrás, carro era Volkswagen. Não, carro é Volkswagen, Gol era líder absoluto. Por quanto tempo Gol foi líder absoluto no mercado brasileiro, né? Mas, enfim, nos últimos 10, 15 anos aí realmente houve uma inversão no mercado, né? A Fiat chegou a liderar um pouco também no mercado brasileiro, mas principalmente depois da chegada do Onix, né, que foi realmente um modelo que caiu no gosto do brasileiro, a Chevrolet assume a ponta. Tem até um dado curioso também que não tá nos slides. A gente fez uma matéria sobre isso também recente, né? Inclusive conversei com o Leuton, que é o presidente em exercício, na verdade, da FenaBrave aqui do Ceará. E ele passou um dado curioso para a gente, mostrando que a Caoa Chery, né, que é uma montadora nova aqui no Brasil, uma montadora brasileira e chinesa, foi fundida, né, uma parceria entre um grupo investidor brasileiro e os chineses, e ela entrou no top 10 do Ceará, de carros mais vendidos, né? Então, é um mercado realmente que não tem mais preconceito. Não, porque o carro é chinês. O carro... Antigamente existia realmente essa coisa. Não, eu não quero carro chinês, eu não quero... Mas são preconceitos que vão caindo ao longo do tempo, né? Até porque os carros realmente estão vindo com qualidade, enfim. Isso altera a cara do mercado, do market share, isso movimenta realmente o mercado automotivo. Aí os 5 mais de comercial leve, né? Hilux aqui no Ceará, você esbarra nelas, né? Realmente é bomba aqui no Ceará, Hilux. Apesar do preço, que não é barato, mas o cearense ama esse negócio. Aí motocicletas, a gente pode passar esse slide. E como a Marina falou aí do market share... Não tem nem graça, né? Mostrar. O que, sinceramente, assim, eu não sei se é exatamente bom, positivo para o mercado, né? Você ter um player tão dominante assim. Acho que para nenhum mercado, na verdade, é bom ter um player tão dominante assim, né? Acho que a gente precisaria de um pouco de mais competição nesse segmento das motos, né? Porque realmente é um domínio muito absoluto da Honda, né? Todo mundo fala muito no interior assim, né? Moto é Honda. Parece que é o slogan da marca, é esse, todo mundo se fala em moto, é só Honda e acabou, né? O que também não significa que não possa mudar, né, daqui para frente, né? Porque assim como eu falei do meu pai, porque meu pai falava... Eu acho assim, que é bem difícil mudar. É difícil reverter, realmente. Aí as 5 mais, todas Honda, né? Aí, como eu falei, né, realmente a pandemia pegou em cheio mesmo no setor automotivo, né? E ainda vem reverberando, na verdade, né? Por mais que a pandemia já esteja num estágio muito mais controlado, né, na maioria dos países, no Brasil, por exemplo, o cenário hoje é bem controlado, mas o setor automotivo ele continua sofrendo ainda, querendo ou não, né? Então, tem uma série de desafios aí, por exemplo, a gente tem agora um cenário de inflação, né? Um cenário preocupante de inflação que atinge uma série de setores, desde dos alimentos até o setor automotivo também, né? E é um problema que
pode persistir, né? Então, nas perspectivas da gente aqui, isso é um cenário, um ponto de atenção, né? É uma perspectiva que pode persistir. Tem a questão das peças ainda, dos insumos, tem a questão cambial, né? Que é problemática também, né? Nossa moeda está desvalorizada, e com isso os preços dos veículos têm sofrido elevação, né? Que pode ser mais um ponto de desafio para esse setor, né? No cenário do próximo ano, principalmente. As perspectivas para 2022, que são um pouco melhores, né, do que as de 2020. O cenário mais otimista de crescimento de 23,8%, e aquele mais tímido ali de 8% de crescimento, né? Como eu falei, né, um setor que tem aí uma cadeia de desafios ainda para encarar, realmente, né? A gente está falando de um setor que trabalha com bens duráveis, né? E de um país que está sofrendo economicamente. Então, diante desse cenário, inclusive, acredito que são excelentes perspectivas, na verdade. A gente tem uma previsão do presidente da Renault, né? Que está prevendo que o mercado cresça de 15% a 20%, e as locadoras que não puderam renovar sua frota nesse ano precisarão renovar em 2022. É um setor também que, esse setor das locadoras, é engraçado que ele é um setor muito dinâmico, né? Principalmente com essa... Antigamente era um setor muito dependente do turismo, mas hoje, principalmente com essa ebulição de motoristas de aplicativo, é um setor que ganhou uma energia, né? Porque existe essa demanda dos motoristas que não conseguem, que não têm seus próprios carros e também não conseguem adquiri-los, né? Então, eles recorrem às locadoras para trabalhar, né? E aqui, isso que o Vitor está falando, né, mudou muito, assim, né, um pouco do setor, né? Então, assim, gerou novas oportunidades de negócio, né? Assim, toda essa parte de inovação, né, tecnológica, teve aumento nas vendas de carros elétricos, nos carros híbridos, essa parte de serviço de assinatura, né? Assim, eu recebo direto propaganda né, desses carros por assinatura, né, expansão do varejo digital, essa abordagem centrada no cliente, né, assim, colocar realmente o cliente no colo, o cliente ser o centro de tudo. Toda essa parte de sustentabilidade do setor automotivo, né, essa questão da responsabilidade social, principalmente para essa nova geração aí que está chegando, né, as pessoas... Essa nova geração, ela busca essas marcas com propósito, né? Elas procuram essa questão, principalmente da responsabilidade ambiental, né? E toda essa modernização dos processos, investimento em fornecedores nacionais, e esses novos, com a pandemia, mudou o comportamento, então a gente tem novos perfis de consumidores, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente. Falando aqui um pouquinho de intenção de compra, né? 23% da Grande Fortaleza ela tem intenção de comprar um automóvel. Só que a gente fala muito de intenção, né? Assim, que as pessoas querem comprar, elas precisam de carro, né? A gente tem problema de transporte público, pandemia, enfim, as pessoas precisam trabalhar. Mas será que a gente está olhando para os motivos, né? Quais são os motivos? Por que as pessoas elas não estão comprando carro hoje, né? Tem essa questão, né, da inflação, dos preços muito altos. Eu não tenho um carro. Eu trabalhava no mercado automotivo e, durante o meu trabalho no mercado automotivo, eu decidi não ter mais carro. E depois ainda pensei em voltar assim, eu vou comprar um carro, né? Quem sabe? Quando eu fui lá, o preço, eu tomei um susto. Que, assim, o valor do HB20, eu trabalhava com as concessionárias da Hyundai, um valor de um carro de entrada, né, um HB20 simples, né, sem nada, que a gente chama de entrada, era 39 mil. Quando eu fui olhar um Onix, 60 e poucos mil de entrada. Eu fiquei, caramba, eu tinha um Onix automático, 1.6, que na época que eu comprei era quase esse valor. E aí eu fiquei, o carro está quase 100 mil reais. Eu fiquei, meu Deus do céu, né? Deixando claro que não é culpa dos nossos amigos aqui da porque eu estou olhando para ele aqui, porque mas, assim, ele entende o que eu estou falando. Ótimo, olha aí, já vai me vender um carro, viu, Márcia? Assine as PIs, que a gente conversa depois, né, não, Márcia? Ótimo. Tá todo mundo aqui, já preparando tudo.
tem toda essa questão da alta das taxas de juros, né? A pessoa não consegue vender o carro atual para comprar um novo, essa incerteza financeira, a indisponibilidade do modelo de interesse, né? O alto valor de entrada para financiamento. Então, tem vários motivos do não, né? E, assim, na minha experiência do mercado automotivo, a gente olhava muito mais para o não do que para o sim, porque a gente trabalhava todos os motivos, né? Mandava o gerente ligar, dava um jeito de melhorar a entrada, né? O Yuri está rindo aqui que a gente sofreu muito, né, Yuri? E eu acho que é uma outra forma de se trabalhar, uma outra forma de pensar em estratégia quando a gente olha para o não, né? E é isso, né? O que a gente está fazendo diante desses motivos? E aí, uma coisa que eu falo bastante, assim, eu falo muito sobre essa questão do conflito das gerações, né? Enquanto essa geração, né, assim, que tem mais alto poder aquisitivo, né, a gente precisa ter para ser, essa nova geração que está vindo aí, ela está procurando marcas com propósito, né? E aí, o mercado, o que a gente está fazendo, né? Como é que a gente está se preparando para receber essa nova geração? E aí a gente traz um pouquinho aqui do perfil de público, né, das pessoas que pretendem comprar automóvel nos próximos 12 meses da Grande Fortaleza, né, que 49% são homens, mas mulheres estão liderando aí, né? As mulheres têm o poder todo o poder de decisão, de compra. E quando a gente vai olhar aqui para a classe social, né, 30% D e E, né, 40% C e 30% A e B. E aí, quando a gente volta lá para aqueles motivos do não, né, a gente tem que trabalhar bastante aí esse 30%, né, essa questão de entrada, como é que a gente vai conseguir vender para esse perfil de público, né? E quando a gente olha ali nos conflitos, né, quando a gente olha para as gerações, a gente já tem ali, ó, 26%, né, que é essa nova geração de 18 a 25, já tem intenção de compra. E aí, quando a gente vai olhar aqui as características desse público, né, essa característica aqui principal, né? Eles fazem parte de duas gerações, maior proporção, né? São os milênios, e em menor proporção é a geração X. E todo mundo conectado, né? Assim, nativos digitais, elas compram num ambiente físico e no digital. Querem informação fácil e imediata, né? Calculam o custo-benefício, fazem muito comparativo. Tem muitos sites, né, que fazem todos esses comparativos já de preço, do que tem de bom, né, e o que tem de todos os pontos positivos e negativos entre essas marcas. E eles querem se relacionar e eles buscam por novas tecnologias, né? Uma coisa que eu falo muito, que o tempo no digital é outro, né? Assim, quando a gente vai falar para essa parte de atendimento, o que a gente antes achava que podia responder em 1 dia, 2 dias, a gente tem que responder assim, hoje a briga é por minutos, né? Porque por questão de minutos a gente perde uma venda para o concorrente. E falando aqui mais um pouquinho da característica, né? Assim, os milênios, eles são imediatistas, eles querem bens de consumos duráveis, né? Eles focam muito em experiência, em história, tem toda essa questão do storytelling, né? São nativos digitais e o centro de relacionamento são os amigos, né? Então, assim, dentro do meio automotivo tem muito essa questão da indicação, né? Então, por isso que é importante a gente colocar lá o cliente no centro, fazer tudo para ele, e tem todo esse desafio de levar para o showroom. Então, quando ele chega lá no showroom, que é uma, né, assim, quando a gente vai olhar assim para os indicadores de showroom, de pessoas que visitam a loja, assim, é um sacrifício hoje para a gente conseguir levar alguém para a loja. Então, quando o cara chegou lá, tem que ser o atendimento da vida dele, né, o melhor atendimento da vida. E aqui falando um pouquinho da geração X, né? São os mais individualistas, né? A lealdade é ela mesma, preocupado com estabilidade, bens de consumo, é aquela coisa, né? A gente precisa ter, né? Muito focado em bens materiais, tem essa questão do status. E aí, né? Quando a gente olha faz essa análise das gerações, a gente precisa sair da ação e partir para a relação urgente, né? Focar em relação, e a gente faz isso focando em atendimento com excelência. E quando a gente fala de atendimento, né, assim, não sei se todo mundo sabe que está aqui, mas quando a gente fala de uma concessionária que ela é uma concessionária saudável financeiramente, né, rentável, o pós-venda ele é o que carrega, né, assim, é o que carrega toda uma concessionária. Então, 49% do lucro da concessionária ele vem do pós-venda, né? Tem toda essa facilidade.
o cliente já comprou o produto, né? Então, a gente tem aí, quando a gente vai olhar para as garantias, né, tem garantia de até 5 anos. Então, tem muita oportunidade para ser feita nessa parte do pós-venda. E, às vezes, a gente olha só muito para a venda, né? Venda, 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 venda. E o que a gente está fazendo para o pós-venda, né? E 86% dos clientes, eles desistem de comprar por algum motivo. Desiste da compra por algum motivo, e tudo muito está ligado a essa questão do atendimento, né? Eu sou assim, super acelerada, assim, a pessoa, quando eu quero uma coisa que eu já vou falar no WhatsApp, se a pessoa demorou, eu já vou para outra, e quando a gente olha no mercado, quando a gente para, assim, né, que a gente vai olhar os processos no mercado automotivo, isso é, assim, é o que fecha a venda, é ali a qualidade do atendimento, a agilidade, né? E aí, 70% dos consumidores de automóveis, eles consideram a concessionária ir até a concessionária um ponto decisivo, principalmente pela oportunidade, né, do test drive. E várias montadoras, elas focam muito nessa questão da experiência, assim, fazer o test drive quando o cliente entra na loja é extremamente importante. E tem montadoras que premiam as concessionárias para isso, né? Então, assim, a pessoa está a fim de comprar um carro, ela já pesquisou, ela já olhou tudo, então, quando ela entra ali no carro, é super importante esse atendimento e ser atendido na hora, né? Tudo que foi preparado, tudo que foi planejado, acontecer de verdade e ele ter aquela experiência ali fantástica quando ele estiver dirigindo o carro dele. E aí, né, dentro desse contexto, né, o cliente ele visita 2 a 3 vezes a loja para ele realmente, de fato, comprar o carro. Mas tem algo assim também bem interessante, que eu via muito que o prospect, né, o cliente, ele sabia muito mais já que o vendedor. Por toda essa questão de todos esses conteúdos que a gente vê, né, YouTube, canais específicos para isso, hoje em dia o cliente sabe mais que o próprio vendedor. E aí mostra que a gente precisa se especializar cada vez mais, né? E aí 76% dos consumidores, eles enxergam o atendimento ao cliente como um verdadeiro teste do quanto eles são valorizados pelas empresas, né? E aí, gente, nada mais chato que você chegar numa concessionária, né, sei lá, você vai fazer sua revisão, e aí você marcou para ser atendido 9 horas da manhã, porque você tem que chegar no trabalho, e você chega lá e você não é atendido na hora, né? Então, isso é extremamente decepcionante, né? Teve toda aquela conquista para comprar o carro, mas aí, quando chega no pós-venda, eu não sou atendido na hora, não resolveram o problema do meu carro, o meu carro não foi lavado por conta daquela correria que tem na oficina. E isso pega, né? Assim, na hora que ele vai renovar, na hora que ele vai pensar em trocar de carro, isso pega bastante, né? E aí 47% dos brasileiros, eles preferem ser atendidos exclusivamente pelo digital, né? Assim, isso todo mundo já sabe. E 41% dos brasileiros, eles consideram a agilidade em resolver os problemas um aspecto muito importante nessa experiência, né? Nessa jornada dele com a marca. E aí, quando a gente vai falar de jornada de compra, né, 67 dias é o tempo médio dessa jornada do consumidor do mercado automotivo. Então, o que a gente vai fazer nesses 67 dias? Né? Porque ele já vem pesquisando, a gente não acorda, oi, eu vou comprar um carro. Né? A gente vem pesquisando, a gente vai olhando um blog ali, a gente conversa com um amigo, conversa com o pai, vai conversando com todo mundo que entende de carro, e a gente vai matutando essa ideia e fica aí rodando nesses 67 dias. Né? Então, durante esses quase, né, 2 meses e pouquinho, é que a gente precisa estar lá, ser lembrado, estar presente o tempo inteiro lá. Oi, estou aqui, né? Oi, olha aqui um review do meu carro, trabalhar com conteúdo, um blogueiro apresentando o carro. Tem infinitas oportunidades, né, para a gente trabalhar nesses 67 dias. E quando... uma coisa que eu falo bastante, assim, né, quando a gente fala de atendimento, tem toda uma mudança cultural no mercado, né? Porque quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de gente, né? A força de vendas, né, de uma concessionária, ela é um time de pessoas, né? E a gente só vai conseguir cuidar do cliente se esse funcionário também ele é bem cuidado dentro da concessionária, né? Essa mudança cultural ela só vai acontecer quando todo esse time de vendas ele vai se envolver. E aí a gente precisa preparar as nossas pessoas, né? E a gente começa a pensar aqui em processos, né? Porque assim, venda ela é processo, né? Não existe mais esse
jeitinho, existia muito esse estereótipo do vendedor malandro, né? Vou vender aqui na malandragem, vou aqui. Tem muito essa questão da desconfiança ainda no mercado automotivo, né? Eu compro um carro, mas eu não vou fazer minha revisão na concessionária, porque vai me enrolar, porque não tem transparência, eu não entendo aqui do preço, eu vou fazer aqui no lugar que ele acha que é mais barato, né? Mas na verdade é todo essa crença que foi construída dentro do mercado, né? Tem todo esse estigma. E aí, quando a gente fala de processo, a gente precisa desenhar, né? A gente precisa pensar na jornada. Existem várias formas de comprar carro: o carro à vista, o carro financiado, o carro no consórcio. Como é que é esse processo, né? O vendedor ele precisa trabalhar, ele precisa ser orientado e precisa ter o processo. Uma coisa que eu ficava brincando muito é que o óbvio precisa ser dito, né? E aí isso aumenta muito a eficiência operacional, né? Todo mundo vai trabalhar muito focado e aí a gente prepara toda a empresa para investir em tecnologia, né? Quando a gente fala de jornada de cliente, não dá para falar de jornada sem falar de CRM, né? Que é um mercado que respira o digital, que respira CRM, que respira dados. E aí a gente começa a trabalhar com estratégias voltadas para dados, né? E aí eu fico brincando que isso é o combo do sucesso. E aí, quando a gente fala em dados, eu fico brincando que o óbvio precisa ser dito, né? Aqui eu trouxe um pouquinho de um funil que a gente... Um funil clássico, né, que tem toda essa parte de reconhecimento, toda essa parte de consciência, essa parte de consideração, né, a hora da decisão, né, quando a gente falou ali daqueles 67 dias de compra, e tem toda a parte do encantamento, né, quando o cara vai no showroom, olha o carro maravilhoso, aquele cheirinho de carro novo, né, porque quando a gente está falando dos principais bens que a gente compra na nossa vida, né, em primeiro lugar, assim, o bem maior é a casa, e depois vem um carro. Quando o Vitor estava falando aqui que o cearense adora um carro, adora uma moto, né? Quando a gente vai no interior, o dono da casa só falta colocar a moto dele para dormir na rede, né? A moto ela não fica fora da casa, ela fica dentro da sala, ali do lado do rack. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque assim é o sonho dele, né? Ele trabalhou muito, ele juntou muito. Quantas e quantas vezes eu vi um cliente entrar na concessionária no interior com um saco de dinheiro, um saco assim com um monte de moeda, com um monte de cédula, porque ele estava finalmente realizando o sonho dele. E a gente está falando de sonho, né? Assim, é um bem material super importante que faz parte da vida do brasileiro, o carro, né? E aí a gente fala aqui quando a gente vai falar do funil, não existe mais essas etapas todas certinhas, né? Lembra disso aqui, né, Paulo? Nossos planejamentos. Não existe mais essa questão do funil linear, essas etapas todas certinhas. Tem um conceito que eu aprendi quando eu fui num evento do Google, tem mais de 10 anos, que ainda isso é o que acontece, né? Essa questão dos micromomentos. Né? Toda hora a gente está olhando ali o celular, a gente olha, sei lá, quantas vezes o celular por dia, né? Estou aqui esperando uma fila, estou olhando o celular, estou aqui esperando o sinal abrir, estou no celular, se eu estou no Uber. Então, a gente olha o celular, sei lá, 300, 400 vezes por dia. E uma coisa que, nesse evento do Google, eles falaram foi que a gente precisa estar presente exatamente nesses micromomentos. Né? A gente olha, não existe mais essas etapas, elas não são mais todas bem definidas, porque cada um tem o seu background, cada um está no seu momento de vida, apesar do número dizer ali que a gente tem, né, uma boa parcela da população com intenção de compra. Mas cada um está vivendo ali a sua vida e a gente precisa estar presente o tempo inteiro, para quando ele decidir a marca que ele vai comprar, a gente está lá. Né? Assim, a marca está lá, ela está sendo lembrada. E aí, quando a gente fala de funil, né, quando a gente fala do mercado automotivo, que é foco no digital, eu vou falar aqui um pouquinho do Diário do Nordeste, porque a gente está presente, né, em todas essas etapas do funil. Né? O Vitor falou ali um pouquinho mais na frente do Diário do Nordeste. Hoje nós temos 12 milhões de usuários únicos, né? Nós somos o 6º do Brasil, somos o maior do Nordeste. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho dos nossos números. E o Diário do Nordeste ele é mais um canal de leads para a concessionária. Né? A gente está ali para entregar lead com qualidade, a gente tem diversos formatos, a gente consegue fazer integração com o CRM da concessionária, para o lead já cair direto na área de vendas, para todo mundo da área de vendas começar a trabalhar o lead, esquentar, enfim, e conseguir fazer a venda. E aqui somos, né, mais de 10 milhões de usuários nas redes sociais, a gente tem mais de 25 milhões de interações nos últimos 28 dias, temos 914 mil seguidores, né, entre Facebook e Instagram.
Aqui no site, como eu estava falando, mais de 12 milhões de usuários, 28 milhões de visitas e mais de 44 milhões de visualizações, né? Então, a gente consegue atender, desde quando a gente fala aqui das etapas, né, do funil, a gente consegue estar aqui, né? A gente consegue trabalhar bem o mercado automotivo na parte de consciência, na parte de reconhecimento, na parte de consideração, encantamento, decisão. Né? A gente consegue atender todas essas etapas para gerar resultado. E, vamos lá? E é isso, gente. Temos perguntas, comentários. Deixa eu virar aqui um pouquinho para esse lado, que eu não virei. E aí? Alguém? Na verdade, eu posso fazer uma pergunta, não? Claro. Pode, com certeza. Para alguém da plateia, não? Para alguém da plateia, quebrar com o protocolo certeza. aqui e tal, pode, não tem problema. Pode, não, né? vamos fazer freestyle. Eu queria Bora, fazer Vitor. uma pergunta para sintam-se à vontade, na verdade, os especialistas do mercado, realmente, né? Porque vocês sabem mais do que todo mundo aqui. Mas, na verdade, é mais uma provocação mesmo, em relação à questão do mercado de carros elétricos, né? Claro que a gente sabe que o Brasil está muito atrás nisso, né? E que algumas coisas aqui demoram um pouco mesmo para engatar. Mas é uma unanimidade que realmente só tem a crescer, né? Realmente é um nicho que não tem como ir para trás, até por conta de de todas as discussões ambientais que acontecem no mundo, né? A gente tem a Tesla hoje, que é uma empresa, uma das mais valiosas do mundo, né? Que se propõe a fazer isso, uma empresa que produz carro elétrico. E eu queria saber, quem tiver vontade para falar, justamente isso. Para onde vai, né? Quais são as perspectivas desse mercado que ainda engatinha aqui no Brasil, né? E como é que o mercado cearense está se preparando para isso, né? A gente sabe que esses carros ainda têm um valor agregado muito alto, são caros, né? Então, suponho que realmente são carros que seriam para um público-alvo muito premium, né? Mas eu queria ouvi-los também sobre isso, por favor, porque realmente acho que ajuda aqui a gente até agrega aqui no nosso debate. Bom, falando um pouquinho de carro elétrico, eu sou Alexandre Leão, sou superintendente da Regência Renault. A Renault é muito forte em carros elétricos na Europa. O carro da gente, o Zoe, ele é líder no mercado europeu de vendas. Tanto que a gente passou um tempo sem nem conseguir vender o carro aqui, porque não tinha produção, porque toda a produção estava voltada para a Europa. Enquanto não houver uma vontade real, eu digo vontade de governo, de todos, de que isso vá para frente, o mercado de carro elétrico vai ser difícil ele sair aqui, porque o custo ainda é muito alto. Um carro hoje como o Zoe, que tem um porte pequeno, que é 100% elétrico com autonomia de 350 km, está na faixa de R$200 mil. Tem cliente? Tem. Já tem clientes que querem o carro por interesse na ecologia. É por interesse que eu vou diminuir o meu custo? Não, porque para você retirar o investimento de R$200 mil só com combustível, apesar que o combustível está mais caro que o dólar, né? Daqui a pouco dá para comprar combustível para vender daqui a pouco ganhando dinheiro, né? Então, vender, em vez de comprar dólar, negócio aí, né? Em vez de a gente comprar dólar, a gente compra gasolina, espera 3 meses e vende. Mas, vou tirar com o investimento da energia e o carro. Você demora a tirar, até porque o custo desse carro daqui a 3 anos, para revender ele, a depreciação e a insegurança até na própria bateria do carro, porque a bateria do carro é na faixa de R$100 mil. Então, vou vender meu carro daqui a 4 anos. Quem vai comprar um carro elétrico daqui a 4 anos, que uma bateria tem 5, e que talvez com 5 tenha que trocar a bateria e vai gastar R$100 mil? Então, hoje ainda é inviável do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ecológico, das pessoas que estão nessa vibe, não, tem muita gente comprando. Mas, enquanto a gente não conseguir reduzir esse custo, o custo de insumos desse carro, a bateria que é muito caro, o lítio ainda é muito caro. Então, enquanto a gente não conseguir baixar esse custo, ainda não vai ser viável. Isso depende muito de vontade, infelizmente, não nossa, né, Augusto?
muito de vontade de subsídios de governo, de ações realmente focadas nisso. Ok? Obrigado. Ricardo, tu queria perguntar, né? É só sobre a história do atendimento e a questão da importância do pós-venda, né? Às vezes, uma relação de um problema bem resolvido e bem revertido, ele cria uma relação muito mais próxima do cliente, de fidelização muito mais próxima do cliente com a marca, do que um processo fluido, lisinho, que o cara foi lá, recebeu, viu o produto, quis, comprou, pagou e recebeu. Né? Outra vez, se ele tiver algum problema que a marca conseguiu reverter bem, né? Ter um bom pós-venda ou um bom atendimento, isso cria uma relação com a marca de fidelização muito mais forte do que um processo bem resolvido. Então, os problemas para as marcas nem sempre são realmente problemas, podem ser oportunidades muito fortes. E é só esse comentário mesmo. Mas é isso mesmo. Mas com certeza vocês vão ter, né, muitas histórias aí de pós-venda, né? Assim, quando eu trabalhava no Grupo Linhares, assim, o foco era total no atendimento. A gente brincava que tinha o melhor cappuccino na cidade, né? Assim, porque lá porque o interior também funciona de um jeito diferente, né? Assim, acho que a velocidade, tudo é um pouco mais diferente no interior, né? Essa questão da conversa, às vezes e tem muito mais confiança para o cara morar ali na rua, que eu conheço a mãe, não sei quem, então tem toda essa questão da relação, mas era de fato, assim, a gente via, tinha cliente que comprava, sei lá, já tinha comprado 13 carros na concessionária, que comprou para o irmão, para o tio, que indicou para não sei quem, para o amigo, para o periquito, para o papagaio, só por conta dessa questão do atendimento, né? Assim, resolver o problema é tudo, né? Assim, quando a gente fala de concessionária, o cara só quer que resolva o problema, ele só quer que realmente cumpra o que foi falado, né? Isso é, de fato, acho que é a melhor propaganda, né? Com o melhor custo-benefício. Boa noite, Ananias, do Sistema Verdes Mares. Vitor, a gente tem alguma ideia, ou o pessoal aqui que é do ramo, né? Se quando é que normaliza essa situação dos carros? Não sei se eu vi isso na palestra, se passou. Você fala da produção, né? Da produção, né? Como eu falei, se né? tudo correr bem, né, daqui em diante. Alguns especialistas estão falando 2022 ou 2023, né? A Toyota, hoje mesmo viu uma matéria na CNN, como eu falei um pouco antes, em que eles dizem que praticamente está resolvido o problema deles em relação ao suprimento de chips, né? Aí, como eu falei, é um problema que já havia antes da pandemia, né? A pandemia acelerou muito essa dificuldade, né? essa escassez, e realmente é bem complexo, assim, porque não é um problema só do setor automotivo, né? Você tem aí um mundo inteiro precisando desses semicondutores, né? Então não é de fácil resolução, não. Realmente ainda demora um pouco, né? Mas acho que o pior já passou. Na Toyota. Não. A Toyota, segundo a Toyota, já foi resolvido o da Toyota, né? Assim, mas o setor como um todo, de maneira geral, em linhas gerais, ainda é um processo que ainda precisa de tempo. Conforme alguns especialistas, matérias que li, né? 1 ano, 2 anos. Mas os meus amigos aqui do setor podem, inclusive, me desmentir, se for o caso. É isso aí mesmo? Até a parte da logística também. A GM imagina o mercado de 22 por volta de 25% melhor do que 21%. A GM imagina o mercado de 2022 25% acima do que 21%, mas a normalização pré-pandemia, a gente está falando em 23%, meados de 23, não consegue normalizar antes, porque, como você mesmo disse, as empresas de tecnologia demandam muito esses semicondutores, telefones celulares, computadores, então ficou muito tempo parado, até retomar tudo, acho que 23 mesmo. Mais alguém, gente? Eita, vai, Fernandinho.
Boa noite. O boom do mercado de seminovos agora, nesse ano, foi extraordinário, né? Foi demais. E será que, assim, uma pergunta para o Marcelo e para quem trabalha no setor, será que o mercado automotivo de seminovos locais, ele está preparado para esse boom de 2022, muito do ponto de vista do CRM versus conversão de vendas? Porque é um mercado que tem pequenos e médios clientes, né, pequenos e médios portes. Eles estão preparados para ter um bom CRM, para converter, para atingir esse público de geração Y, enfim, e está à frente do mercado que só faz crescer a partir de então? Querem responder, vocês? Acho melhor, né? Então aí... Já pode puxar uma cadeirinha para vir para cá, se quiser. Não. Então, eu não sei se o Alexandre compactua com essa ideia. Eu acredito que a questão do CRM, sim, nós estamos muito mais preocupados com o preço, porque eu acho que ele está batendo no teto, né? O preço veio muito forte pela falta de carro novo, né? Faltou demais carro, né? Se você não conseguia comprar carro mesmo, tem carro, gente esperando 3, 4 meses, um cliente de PCD, um cliente especial que precisa de um carro com isenção, chegou a demorar 6 meses. Então, houve um aquecimento muito forte do setor de seminovos. Isso encareceu demais o carro. Então, é ainda um sonho, mas a gente acredita que, com o aumento da produção, que ele vai aumentando a produção de novos, ela está aumentando gradativamente. Então, nós não tínhamos carros na GM até pouco tempo atrás. Praticamente era o nosso day supply, dias de suprimento, era praticamente 2, 3 dias ou 0. Acho que na Renault também. Hoje a gente já começa a ter um pouco mais de carro. Então o cliente já tem um pouco mais de escolha e a gente acredita que o mercado de carros usados ele já bateu no teto, assim, a cabeça no teto em termos de preço. Isso preocupa, né? Porque quando tem um pouco mais de oferta no zero, como a taxa de juros e o nosso mercado depende muito de financiamento, normalmente os bancos de montador e os próprios bancos particulares, eles têm umas taxas melhores para veículos novos, né? Porque, logicamente, na retomada, num possível risco, o banco prefere emprestar para quem está comprando um carro zero. Então, a gente acredita que esse mercado de seminovos ele chegou no teto. Se você, para o nosso segmento, se nós não tomarmos um pouco de cuidado, continuar nesse ritmo de precificação, nós vamos ficar com os carros em estoque. Porque está complicado também o crédito. Nesse momento, o crédito, na taxa de juros, até pouco tempo atrás, estávamos com 3%, 4% ao ano. Hoje a gente já está falando em 10% ao ano. A taxa Selic subindo todos os meses. O nosso mercado é muito dependente de financiamento. Só para complementar, né? O CRM hoje é fundamental já em seminovos, tá? Não, a gente trabalha o tempo todo, a gente investe já nisso em seminovos. E falando um pouco o que o Augusto falou do mercado, sobre os preços dos carros também. Nosso mercado todo é especulativo, é impressionante. A gente gosta de especular. Tem gente que aumenta o preço. Por que você aumentou o preço? Não, porque o fulano aumentou, eu aumentei também. Ah, porque o pão aumentou, eu vou aumentar a água. Então, carro novo aumentou, carro seminovo atropelou o preço. Ah, foi excelente no começo? Foi, lógico, porque a distância estava boa, então estava atrativo para o cliente. Mas hoje a distância já se aproximou. Ah, o mercado de carro novo está excelente, começou a estabilizar e até a regredir já um pouco. Por quê? Chegou no teto. Quem comprava um carro zero pagando uma parcela de R$1.000, hoje vai comprar usado e paga uma parcela de R$1.200. Porque quem comprou um carro zero por 50 mil há 2 anos atrás, quando vai comprar um carro zero hoje, o mesmo carro zero é 80, 70, e o carro usado é 50. Então, quando ele vai para a parcela, ele cai para o usado pagando a mesma parcela que pagava no carro zero. Então, nossos clientes estão assustados. Nós estamos assustados com isso. A gente realmente chegou no teto,
que a gente não gostaria de chegar, porque a gente precisa ter um mercado que seja bom para todo mundo, que todo mundo tenha capacidade de comprar, de vender, de circular a mercadoria. Só que do jeito que está hoje, a gente está estrangulando o cliente, estamos estrangulados também, porque está tudo no limite. Está existindo um downgrade natural. Hoje, eu vendi uma Capto, há 2 anos atrás era 90 mil. Hoje o cliente da Capto que volta para trocar o carro não compra mais uma Capto, porque ela é 140. Aí ele vai para onde? Ele vai para uma Duster. Então está existindo essa regressão. Assim como lá no final da cadeia, quem comprava um carro, um Sandero, está partindo para o seminovo. Por isso que o seminovo aqueceu, mas agora está começando a desaquecer de novo, porque todo mundo chegou no seu limite. Aí vamos acompanhar o mercado. Está voltando a ter carro, vamos esperar que realmente essa oscilação do mercado ou estabilize, ou vire uma realidade, onde todo mundo consiga alcançar isso, porque a renda das pessoas não cresceu como cresceu não só o mercado de carro, todos os outros mercados. A pessoa não pagava uma parcela de R$1.000 há 2 anos atrás. Essa pessoa provavelmente está ganhando a mesma coisa do que há 2 anos atrás. E hoje chega lá, e aí, vou trocar o carro, mas a parcela vai para 2.000. E aí, meu salário não acompanhou isso, né? Então, a gente está numa realidade meio insegura. E esse mercado, o mercado de 2022 vai ser bom? Então, a gente realmente não sabe. Cada mês é um mês, cada mês é um susto. Vivendo agora, né? Hoje é semicondutores, mas a gente já tem a previsão de faltar a liga de alumínio. A China está com problema de produção de liga de alumínio e isso pode afetar o mercado também da gente. Aço. Então, realmente, vai começar em 2022 subir de novo. É uma incógnita. O mercado está... Antigamente, a gente sabia qual mês vendia mais. No mês de março do ano que vem é um mês bom, a gente já sabe, é um mês que não tem feriado, não tem isso. Hoje a gente não sabe mais. O mês que vem vai ser bom? Não sei, não faço ideia. Mês de novembro é um mês bom, Augusto? Sempre foi. Esse mês de novembro realmente está difícil. Então, não existe. A previsibilidade do nosso mercado hoje está difícil, não está fácil. Olha que a gente está anunciando. Agora, vamos... Eita. Eu fiz recentemente algumas coisas. Ela não vai perder a oportunidade, jamais. Jamais. Ela já quer sair com a API assinada aqui, né? Temos mais perguntas? Mais algum comentário? Boa noite, pessoal. Meu nome é David, né? Eu sou gestor de marketing do Grupo Belfort, que contempla a Peugeot, né? Belfort Peugeot, a Caoa Chery Premium, né? Lá trabalho com o Leuto, que você citou aí mais cedo. E futuramente, se Deus quiser, vai dar tudo certo a Citroën, né? Que já está sendo construída lá no nosso prédio, certo? Então, a minha pergunta, falar sobre Caoa, né? Você citou a Caoa, realmente ela é uma empresa recente no mercado, como você falou, em comparação às outras, né? Mas a gente já está aqui na Praça de Fortaleza já há mais de 10 anos. Né? A gente iniciou com carros de entrada, como o QQ, como o Célia, aqueles carros que não vingaram, até que a Caoa entrou na jogada, né? Com a Chery, que se tornou a Chery Premium, que trouxe os modelos como o Tigo, top de linha. E hoje a gente tem investimento nacional, como, por exemplo, em Globo, passando na novela mesmo, descaradamente assim, a propaganda mesmo, o cara mostrando a chave do carro, entrando dentro do carro, falando o slogan do carro, uma mídia de alto impacto que acaba respingando em todas as concessionárias do Brasil, né? Até pouco tempo a gente era a única concessionária, né? Hoje nós temos mais 2 concorrentes, isso falando de Caoa Chery, né? Mas ainda assim, ainda é uma grande ajuda, né? Comparado a essa questão do Covid, do lockdown, que acabou tirando bastante investimento das montadoras, os colegas aqui de outras marcas sabem, né? Mídia cooperada, essas coisas, deixando a gente na mão mesmo, à mercê do digital. Às vezes nem tem mídia cooperada, né? Tem umas que ainda fazem, né? Tem outros que não dão... Tem outros que não dão nada, só mais trabalho. Exatamente. A minha pergunta, na verdade, que eu queria fazer, resumindo aqui, era sobre a questão do...
se a perspectiva das mídias digitais para o próximo ano, né? Porque você vê que a cada ano que passa, o Facebook, o Instagram, eles integram menos, né? Entregam menos resultados, eles ficam mais caros, você recebe menos leads, você vê que as pessoas já estão aquele negócio batido, é muita propaganda, é muita concorrência, todo mundo hoje em dia faz performance, você não é mais único no mercado. Né? Quando antigamente você fazia performance, você captava 100 leads, 200 leads, hoje você, se der 20 é sorte, aí vai tirar os frios, vai tirar os quentes, entendeu? Então, a minha pergunta, resumindo, é basicamente qual a perspectiva de vocês para os próximos anos, né? Vamos citar 2022, né? Se Facebook, Instagram é ainda uma boa opção para a gente continuar vendendo carro, né? Se o TikTok é uma boa alternativa, e o Google, né, com essas retomadas e essa incerteza de se a gente vai ou não voltar, tá esse meio tema, parou o lockdown, parou o Covid, não parou, na Europa voltou, essa indecisão, essa incerteza da matéria-prima também. Eu queria perguntar para vocês, resumidamente, sobre isso. Redes sociais, vale a pena ainda continuar? Existem outros meios, alternativas? Seria isso, pessoal. Obrigado. Eu vou falar aqui de Diário do Nordeste, né? Assim, como eu estava falando assim, para ti, né? A gente é mais um canal, né? Quando a gente está falando dessa questão do atendimento, né, ser exclusivo no digital, porque toda a história, desde a pesquisa, né, toda essa questão da pesquisa de que carro comprar, né, toda essa questão de pesquisar, tudo começa no digital, né? A vontade nasce no digital, a pesquisa ela começa no digital, o atendimento é feito no digital. Então, assim, eu acho que é o canal, na minha opinião, também trabalhei no mercado, eu acho que é o canal que mais se deve investir no digital, né? E quando a gente fala de leads, né, a gente fala de esquentamento, como você falou, né? Tem todas as etapas lá, né? De esquentar o lead, de ficar toda hora bombardeando de conteúdo. Então, sim, tudo é conteúdo, né? Então, quando a gente fala de comprar de carro, principalmente por todas essas questões que a gente viu aqui de motivos do não, né, essa questão de preço, juros, essas incertezas do mercado, a gente sem saber o que vai acontecer amanhã, eu acho que aí é que a gente tem que estar mais presente ainda lá para lembrar, eu estou aqui, né? Então, o digital, para mim, é o canal mais importante, que eu considero mais importante. E quando a gente fala de canal de lead, a gente fala de Diário do Nordeste, que tem 12 milhões de usuários, né, no mês. Então, a gente participa de todas essas etapas do funil, a gente está com o teu consumidor. Né? O teu consumidor está lendo a gente, ele está ali, todo dia ele entra no Diário do Nordeste para saber o que está acontecendo, né, os babados, as fofocas, o que está acontecendo no cenário político. E a gente tem tudo isso que você falou, né? A gente tem conteúdo, a gente tem rede social, e do que a gente vê, dos cases que a gente vê, né, internamente, dá muito resultado. Dá muito resultado, até porque a gente consegue acompanhar a performance também, né? Tudo isso que você está falando de quantidade de leads, né? Eu sei disso, é meta por lead, assim, cada vez mais caro está o lead. Às vezes, dependendo da época, tem lead que custa, quando a gente vai olhar ali o preço final, tem um lead que custa R$300, né? Quando a gente vai olhar todo esse investimento, todo esse esforço, mas é muito importante estar presente, né? Assim, eu acho que não pode não estar presente, né? Tem muito essa questão da estratégia que a gente fala assim de always on, né? Tá sempre no ar. Então, assim, para o mercado automotivo, que a concorrência é acirradíssima, né? Temos aí montadoras que são experts em performance, né? Quando a gente fala aí de Chevrolet, né? GM é performance o tempo inteiro. Tem outras que são mais voltadas para o institucional, mas está todo mundo lá, né? Então, acho que tem que estar. Não pode sair de jeito nenhum. Se alguém quiser comentar aí também mais alguma coisa em relação à tua pergunta aqui, gente. É isso. Lembrei agora. Não, de verdade, eu estou pegando um pouco da pesquisa. Eu não comecei falando da dona Kika à toa, né? Aí uma percepção de ler pesquisa em termos de estratégia de comunicação. Assim, muita gente tem feito de rede social e tal. E eu acho que falta um pouco também entender, ler o impacto. A gente tem falado muito da mistura das duas possibilidades, né? Que um gera o fluxo e o outro vai gerar o relacionamento. E o setor automotivo ele é, historicamente, um setor que aprendeu a usar o CRM, as estatísticas, os dados, para poder gerar leads.
E o que eu vejo muito de campanhas, até porque as campanhas são muito cooperadas, é campanha de portfólio. Ou campanhas promocionais de feirão, que são campanhas de mix. Eu vou ter acesso ao carro. Mas na compra do cotidiano, para poder o ano inteiro você estar gerando lead, poucos trabalham canais de contato. Assim. Se você basicamente assim, você quer saber qual é o carro que você sonha, assim, pega o QR Code ou o telefone e você tem um WhatsApp Business com perguntas básicas e o cara, eu vou achar seu carro e vou lhe entregar. Hoje quem está fazendo esse papel são sites que às vezes não estão em contato direto e cobram muito caro e vocês podiam criar seus próprios canais. E aí os canais de massa são essenciais para isso. Assim, eu sempre fico sem entender por que alguém, por exemplo, do setor automotivo não está na Verdinha. A Verdinha ela é mais que a soma da Band News, CBN e Jovem Pan News. Assim. Você pega as 3 rádios mais bombantes assim, do setor news, somadas no da Verdinha. O A da Verdinha é mais do que a maior news, hoje que aqui que é a CBN. E ela fala com o público que exatamente está comprando o carro que está podendo, que é o carro mais barato agora, que é um carro que é um Sandero, que é um Onix e tal. Porque ela também fala muito bem com o C, que é o cara que está precisando, que estava com o carro até um pouquinho melhor e teve que descer. Eu acho que, quando eu vejo as pesquisas todo dia, e, enfim, faz parte do cotidiano, a gente tem 56 estudos de mercado para ficar vendo como levar para o cliente a melhor estratégia, eu vejo pouca ação de comunicação muito para fazer o canal de contato direto. Está muito viciado mais no básico, né? Sempre faz o feijão com arroz e não sai disso, né? Dá para criar o contato que já tem algum tipo de inteligência, porque, no final das contas, a gente sabe, se o cara vai da loja, gosta do vendedor, sente o relacionamento, a segurança, e tem algum contato com o carro, a chance de venda vai para 5 vezes mais. E eu fico perguntando, qual é a revendedora que você sabe a forma de falar com ela direto, sem ser procurando pelo Google, que eu criei algum tipo de situação mais clara. E todas as pesquisas nossas ligadas ao setor automotivo nos levam a relacionamento é mais forte do que, às vezes, o próprio mix ou o próprio portfólio. Porque o cara vai numa loja que ele nem queria o carro, mas acaba chegando lá, o cara fala bem, ele diz, eu nem sabia que esse carro era muito bom, eu tenho uma linha maravilhosa, acaba levando. Então, esse é um pouco do que eu vejo da estratégia, que eu acho que dá para ter algum direcionamento para que o setor possa, mais uma vez, voltar a crescer, e, principalmente, assim, quando você coloca que o carro ficou caro e o cara não tem como recomprar, ele obrigatoriamente está baixando o portfólio, e aí esse dado de vocês vai precisar sempre de novos leads para saber como é que é a mudança comportamental do CRM de vocês era de um carro X e para onde ele está indo agora, já que ele não vai poder comprar o carro que ele tinha. Né? É mais ou menos do que eu tenho lido, muito que a dona Kika fala para a gente. Alguém? Boa noite. Eu sou Lia Carvalho. Na verdade, eu sou do varejo. Entrei aqui para ver alguns amigos. Fazia tempo que eu não encontrava. E aí, vocês conversando, enfim, a gente faz parte de um grupo de shopping center e a gente está com uma operação da Cavac. Não sei se vocês já escutaram falar, né? Essa startup que está chegando com tudo. E minha dúvida, assim, entendendo a jornada que é feita hoje de compra, né, e o volume que isso tem gerado de negócios, se o mercado cearense ele tem olhado para isso, né, em facilitar esse tipo de jornada, se a indústria já aqui, né, local, o que tem sido feito aí, porque, de fato, é um gigante, né? E o que a gente tem observado é um volume de vendas imenso acontecendo no shopping por conta da facilidade da jornada, onde você compra um carro através do celular. Né? E, olhando esse mercado de seminovo, a gente deve ter um impacto muito grande. Então, assim, a gente tem marcas consolidadas, fortes, no mercado local, mas era entender como é que vocês têm olhado para esse tipo de jornada e o que tem sido montado de estratégia pensando na entrada dessas startups e desses novos entrantes. Não sei quem... Os caras vieram tomar um chopp e agora estão sendo entrevistados, né? Assim, eu já ouvi falar dessa empresa, né? Nós ainda temos muitos meios tradicionais ainda, quando a gente fala de seminovos, né? Tanto na questão do CRM, trabalhar muito a nossa base de clientes, e também de algumas empresas já consolidadas aqui, né? Como o OLX,
que tem a foto do carro bem tirado, o carro no preço certo, Web Motors e carros. Ainda não... A montadora já nos sinalizou, não sei, no caso da Renault, a GM já nos sinalizou desses novos entrantes que vieram para ficar, que eu acredito que vai ser aí, em breve, um divisor de águas, mais um player. E aí a ideia que a gente percebe é participar desse jogo, é entrar junto, é verificar de que forma que a gente pode também, junto com esses players, vender mais carros. Né? Uma coisa que a gente tem investido muito são nos funcionários da gente. Principalmente nessa parte da divulgação, da forma de divulgação do veículo, exatamente por conta da forma que esses entrantes chegam. Hoje a gente treina, tem curso, a gente compra até o pedestal lá para botar o celular para os funcionários fazerem as filmagens para as próprias postagens em Instagram, Facebook, OLX. Então, a gente tem investido desse lado para tentar acompanhar esse mercado e acompanhar essa jornada do cliente. É a demonstração do carro estática lá, tentar fazer com que o cliente se sinta dentro do carro, mesmo sem ter ido na concessionária, que é justamente para onde esse mercado todo está indo, né? Que é tentar fazer o cliente estar na frente do celular como se estivesse dirigindo o carro ou vestindo a roupa, que é o principal dele, né? E a gente tem investido muito nos nossos funcionários. A gente tem alguns funcionários que se destacam muito, né, Augusto? Nessa área e tem tido bons resultados. Basicamente seguindo esse nicho. Quem sabe a gente não consegue, daqui a algum tempo, estar até competindo com eles, como vocês mesmos falaram, mas o know-how deles, com certeza, a gente vai estar trabalhando junto com eles. Oi, gente, meu nome é Yuri, boa noite, tá? Eu trabalho no Grupo Linhares, trabalhei com a Marina, né? Eu sou lá analista de negócios, e aí a questão da Kavak, né? As montadoras hoje, elas não visualizam o seminovo, as montadoras não, as concessionárias, como uma fonte ali muito grande, né? E a Kavak veio para dominar, né? Ela já chegou ali de um planejamento, ela é uma empresa do México, né? Ela chegou para cá, testou no México, está vindo para cá, né? E assim, ela está barganhando o mercado de uma forma muito grande e assim, ele falou, né? A GM já está olhando, né, para seminovo, já está sinalizando. Por quê? Porque é uma fonte de negócio, uma renda, né? Assim como pós-venda, né? É uma renda para a concessionária, né? E aí agora que o pessoal está começando a abrir o olho, né, para um seminovo, depois que chega um grande player desse e fala assim, ó, mercado, ó, esse aqui que está subindo, então eu vou pegar para mim. E aí fica todo mundo com medo, querendo pegar a sua parte, né? E realmente elas estão começando a olhar, né, o seminovo como um bom meio de receita, né, uma boa geração de receita.